Fizeram uma pergunta interessante, que é o que é privatização? E às vezes a gente se perde tanto na complexidade que esquece de explicar o simples. Então eu vou responder isso, mas não só. Eu vou responder o que é privatização e vou responder também por que a gente é contra. Então vamos lá. Privatização nada mais é do que a venda de uma empresa ou de uma instituição pública para iniciativa privada. Pode ser um serviço, pode ser uma fábrica, pode ser um conjunto de fábricas, pode ser um espaço. E por que nós, comunistas, somos veementemente contra? Então eu vou dar alguns pontos para vocês aqui. Frequentemente, essas vendas são feitas abaixo do preço de mercado. Eu dou um exemplo. A Eletrobras foi vendida por mais ou menos metade do preço de mercado dela. Isso é a mais recente só. Segundo, frequentemente depois de um processo de privatização, acontecem demissões em massa. Um caso muito emblemático é o caso das siderúrgicas da década de 90. Então, Usiminas, CSN, Cosipa, Cesita, Açuminas, CST. Na década de 90, todas essas empresas demitiram 35 mil funcionários no total. Outra coisa é, frequentemente, o preço, por exemplo, do serviço privatizado aumenta. É só vocês verem o caso da SEDAI. A SEDAI teve um aumento substancial nas tarifas de água. E, recentemente, a gente falou também da privatização dos cemitérios em São Paulo, que também fez aumentar, para quem não tem a isenção, o preço do serviço funerário. Aumenta o preço e, frequentemente, cai a qualidade do serviço. A gente vê o exemplo das linhas 8 e 9 da CPTM aqui em São Paulo, que são geridas pela Via Mobilidade. Essas linhas têm o triplo de falhas comparada com as outras linhas. E, em último caso, né, para não deixar de falar, a gente perde soberania nacional, né, gente? Por exemplo, o processo de privatização dos Correios e da Petrobras vai transferir um monopólio do Estado para um monopólio privado. E isso é muito perigoso. A gente já vê isso com as privatizações das refinarias da Petrobras. Privatizar setores monopolistas e estratégicos assim abre mão da nossa soberania. Principalmente quando a gente privatiza para o capital estrangeiro.